Lendo a Bíblia com você. Dia 10, Gênesis capítulo 28. Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando-o lhe ordenava, dizendo: Não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Capítulo 29. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. E olhou, eis que um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Ajuntavam ali todos os rebanhos, e removia a pedra sobre a boca do poço, e dava de beber às ovelhas, e tornavam pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: Somos de Harã. E ele lhe disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhe mais: Ele está bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar os gado. Dai-lhes de beber as ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel, e levantou a sua voz e chorou.
Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o e beijou-o e o levou para sua casa. E ele contou a Labão todas essas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente tu és o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e a menor era Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formosura semblante e formosa à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu dê a ti do que dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. E disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra. Pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servireis. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E possuiu também Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia e deu à luz a um filho e chamou-o Rubens, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou-o Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: agora, esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou Levi. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou Judá, e cessou de dar à luz. Capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê à luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou ele Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o 2º filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou Naphtali. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia: afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um 2º filho a Jacó. Então disse Lia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou-lhe Azer. E foi Rubens, no dia da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me as mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse:
É já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela naquela noite. E ouviu Deus a Lia e concebeu, e deu à luz ao 5º filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou Issacar. E Lia concebeu outra vez e deu a Jacó o 6º filho. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, dessa vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou de Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou-lhe Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu sua madre. E ela concebeu, e deu à luz a um filho, e disse: tirou-me Deus da minha vergonha. E chamou-lhe José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixe-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Então ele disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e todos os malhados e salpicados entre as cabras. Isso será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por fruto. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-os nas mãos dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, onde os rebanhos vinham beber, para que concebesse quando vinham beber. E concebia os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces dos rebanhos para listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebesse diante das varas. Mas, quando era fraco o rebanho, não se punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentas.